Boa noite, alunos. A paz do Senhor a todos. Na aula de hoje, nós abordaremos um tema muito interessante, que é para ampliar os nossos conhecimentos sobre a origem da música. E o tema da nossa aula de hoje é a história da música. Obviamente que esse é um tema muito amplo, que exige um estudo bem específico. Porém, a ideia é passar para vocês um breve resumo da história da música, de forma que vocês possam ter algum conhecimento básico nesse tema. Assim como nas aulas passadas, essa aula ela tem caráter de conteúdo complementar ao nosso curso, tendo em vista que nós já encerramos as matérias programadas para este módulo. E no momento em que for seguro, nós estaremos retornando às aulas presenciais, onde nós faremos breves revisões das matérias que nós transmitimos pelo sistema EAD. Mas por hora, está sendo muito produtivo poder transmitir esses conteúdos complementares para o nosso curso. História da música. A história da música é muito, mas muito antiga. Desde os primórdios da história humana, a música se fez presente, e nesse período, os homens produziam diversas formas de sonoridades. E por que a música foi e é tão importante na vida e nas culturas humanas? Lembrando que a música é uma arte que trabalha com a harmonia dos sons, os ritmos, as melodias, e a junção desses elementos nos traz sensações e emoções que podem nos transportar para outro tempo e espaço. E nós veremos a seguir como essa linguagem artística caminhou durante milênios de história, até os nossos dias, para adquirir as características que nós conhecemos hoje. Música na pré-história. Nós podemos ver diversos relatos deixados em sítios arqueológicos que a música e a dança é uma das formas mais antigas de manifestações culturais. Há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseado no que eles observavam na natureza, como os trovões, ruído das ondas na praia, o vento balançando as árvores, os animais e muitos outros elementos que os cercavam, inclusive seus próprios corpos. Por exemplo, bater palmas, os pés batendo no chão, a voz, entre outros. E nessa época, essas experimentações sonoras elas não eram consideradas arte, mas sim uma forma de comunicação, também relacionado aos ritos sagrados e à dança. A pré-história ela foi dividida em 3 grandes períodos, que possuíram em cada um deles características peculiares. Bem, mas nessa aula nós faremos uma abordagem bem resumida, apenas para a compreensão sobre a evolução em que a música passou. Partindo do período pré-histórico, a música passou por evoluções, ao qual nós podemos ver nas culturas mais antigas em que a história nos mostra. Música no Egito. Há 4.000 anos antes de Cristo, a música era muito presente na cultura egípcia. E a música era um elemento muito importante nos rituais sagrados dos egípcios. Os egípcios acreditavam que essa forma de arte, que é a música,
era uma invenção do deus Tote. E Osíris, que era outro deus dos egípcios, a utilizou para civilizar o mundo. Na cultura egípcia, eles utilizavam instrumentos como harpas, flautas, instrumentos de percussão e a cítara, que é um instrumento de cordas. Música na Mesopotâmia. Também tivemos na região da Mesopotâmia, que se localizava entre os rios Tigre e Eufrates, os povos sumérios, assírios e babilônios. Eles deixaram registros arqueológicos sobre a sua cultura musical. Mesmo conhecendo pouco essa cultura musical, foram encontrados na região onde os sumérios viviam harpas de 3 a 20 cordas, que se estima ter mais ou menos 5.000 anos. E também foram descobertas cítaras no local onde se localizava o povo assírio. Música na China. Na Ásia, em torno de 3.000 anos antes de Cristo, a atividade musical ela prosperou muito na China e na Índia. Nessas regiões, a música ela estava fortemente relacionada à espiritualidade. E na China, o instrumento mais popular entre os chineses era a cítara. As primeiras noções de arte musical na China elas remontam mais de 4.000 anos antes de Cristo. Eles acreditavam que a música ela tinha origem na natureza. E um dos primeiros teóricos de música era um chinês, e ele estabeleceu um sistema de 5 tons, que era conhecido como escala pentatônica, que posteriormente essa escala passou a ter 7 notas. E a música na China era uma instituição oficial. Somente os imperadores e os príncipes podiam criar as músicas. Música na Índia. Na Índia, em 800 anos antes de Cristo, o método musical que eles utilizavam eram os ragas. A música indiana, ela era e é essencialmente improvisada. Ela não tem uma notação gráfica musical. Ela se baseia em sistemas de ragas, que são memorizados pelos músicos e servem de apoio para fazer o improviso. E os ragas são modos de 5 a 7 notas, e sobre essas notas é criada toda a música. E cada raga corresponde a um momento do dia, uma estação do ano. Música na Grécia e em Roma. Na cultura grega antiga, a música funcionava para eles como um elo entre os homens e as divindades. Tanto que a palavra música provém do termo grego musike, que significa a arte das musas. Eles acreditavam que essas musas eram deusas que os inspiravam na ciência e nas artes. Viveu na Grécia Antiga Pitágoras, que era um grande filósofo grego. Foi ele que estabeleceu as relações matemáticas da música. Ele descobriu as notas e os intervalos musicais. Os primeiros registros escritos de música que se tem notícia na história ocorreram na Grécia Antiga, por volta do século I depois de Cristo. E foi através do registro que ficou conhecido como Epitáfio de Céiquilos,
né, que se iniciou o processo da escrita musical que a gente tem hoje. O epitáfio de Céquilos, ele é famoso por ser o mais antigo exemplo encontrado de uma composição musical completa, incluindo a notação musical, a letra, e era um registro de uma melodia de uma música grega. Ela foi encontrada gravada numa lápide. Então, pessoal, antes desse período, né, toda a música antiga, nós não temos como saber como essas músicas eram executadas, né? Nós temos apenas a base arqueológica do que é encontrado nos sítios arqueológicos, como imagens, né, gravuras, instrumentos encontrados. Mas a partir da escrita musical, nós já conseguimos ter os registros, né, das músicas antigas, como esse epitáfio. Vamos ouvir agora um trechinho do epitáfio de Céquilos. E na Roma Antiga, nós sabemos que muitas das manifestações artísticas foram herdadas da cultura grega, como a pintura e a escultura. E por esse motivo, sugere-se, né, que o mesmo ocorreu com a música. Música na Idade Média. No período da Idade Média, que ocorreu entre os séculos V e século XV, a Igreja Católica ela estava muito presente na sociedade europeia e era a igreja que ditava a conduta moral, social, política e artística. Neste período, a música ela era bastante marcante nos cultos religiosos católicos. E foi o Papa Gregório I, no século VI, que criou regras para o canto que deveria ser entoado nas cerimônias da igreja, a qual foi intitulado Canto Gregoriano. E o canto gregoriano também é conhecido como cantochão. E nele a música é apenas cantada, sem acompanhamento instrumental. Música no Renascimento. Na época renascentista, que ocorreu entre os séculos XIV aos séculos XVI, a cultura ela sofreu transformações e os interesses se voltaram para a razão, a ciência e o conhecimento próprio humano. E essas preocupações também se refletiram na música, que anteriormente se apresentava mais com características religiosas. E já no Renascimento, a música ela começou a ter características mais universais, né? Que buscava se distanciar dos costumes da igreja. Música no Barroco. A partir do século XVII, o movimento barroco ele promoveu mudanças marcantes na música. Foi um período bastante fértil. A música ocidental ela apresentava novos contornos tonais, a utilização do modo jônico, que é o modo maior,
e o modo eólio, que é o modo menor, como nós já aprendemos em aulas anteriores. E nesse período surgiram as óperas e as orquestras de câmara. Também tivemos nessa época o virtuosismo dos músicos ao tocar os instrumentos. Os maiores representantes da música barroca foram Antônio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, entre outros. Música no classicismo. O período do classicismo ocorreu entre os anos 1750 a 1830. Nessa época, a música instrumental e as orquestras elas ganharam mais destaque. O piano ele tomou o lugar do cravo e também ocorreram novas estruturas musicais, como por exemplo a sonata, a sinfonia, o concerto, o quarteto de cordas. Nesse período, os artistas que mais se sobressaíram foram Haydn, Mozart e Beethoven. Música no romantismo. O romantismo ele surgiu na Europa no século XIX e a música ela tinha uma predominância nas qualidades de liberdade e fluidez. E ela primava muito pela intensidade e vigor emocional. Esse período ele foi inaugurado pelo compositor alemão Beethoven, com a Sinfonia número 3. E aí passou por outros grandes nomes como Chopin, Schumann, Richard Wagner, Verdi, Tchaikovsky e outros. Música no século XX. No século XX, a música ela sofreu grande transformação com o surgimento do rádio. As tecnologias e suportes para gravação e divulgação musical ajudou a popularizar a linguagem da música e projetar cantores, compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. A música do século XX ela teve uma grande ampliação dos gêneros musicais e a invenção dos instrumentos musicais eletrônicos e do sintetizador ele revolucionou a música popular. Na aula de hoje, nós fizemos um breve resumo sobre a história da música. Recomendo a todos que se interessarem no assunto a pesquisarem. Hoje nós temos a internet, para fazer as pesquisas. E é muito interessante, é um assunto muito importante para aqueles que querem realmente conhecer a fundo a música. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.